Olá pessoal, vamos para mais uma aula então. Hoje vamos falar então de um aspecto gramatical, a oração subordinada adjetiva. Como orações subordinadas, sejam as substantivas, adjetivas ou adverbiais, né, a gente tem que ter um conhecimento prévio, saber de algumas coisinhas antes. Primeiro, oração é toda frase que tem verbo, né? Se tem um verbo, é uma oração. Então, vamos começar por aí. Subordinada, porque uma oração depende da outra. São duas orações, então tem duas frases, dois verbos aí, né? Vamos pensar assim. Não exatamente duas frases, né? Mas tem um período, e dentro desse período marcado pelo ponto, você tem dois verbos, então é um período composto, tem dois verbos, então tem duas orações. E uma delas é chamada de adjetiva, certo? Ela tem uma função de adjetivo e a gente precisa lembrar o que é adjetivo. Adjetivo é a palavra que dá uma característica, explica um aspecto de algum ser, né? Às vezes é cor, essa porta é marrom, branca. Às vezes é tamanho, ele é alto, baixo, gordo, magro. Então, adjetivos são palavras que caracterizam. Então, vamos lá. Essa oração subordinada, ela é bem mais simples que a substantiva e não tem tanto conteúdo, né, tantas variações como a adverbial. Então, ela é a mais fácil de entender das três, vamos pensar assim. A oração subordinada adjetiva, ela só tem dois tipos. É a explicativa e a restritiva. Então, dois formatos. Na explicativa, nós temos o seguinte, ó. A cobra, que é um réptil, mata. A cobra, vírgula, que é um réptil, vírgula, mata. A cobra mata. A cobra é um réptil. Tem duas orações aí, certo? O período vai até mata. Aí tem um ponto final aqui, é um período. Esse período é composto porque tem dois verbos, então você tem o verbo verbo ser, e o verbo mata, matar, dois verbos. A oração que está entre vírgulas, que é um réptil, é uma explicação. Toda cobra é um réptil. Ele está explicando isso, certo? E aí ele colocou essa explicação entre vírgulas. É um dos usos que a vírgula tem, isolar uma explicação. Então a cobra, que é um réptil, mata. Esse que, ele é um pronome relativo. O que é pronome relativo? Pronome relativo é uma palavrinha que vai retomar outra, que vai pegar uma outra que já foi dita, ou que vai anunciar outra, né? Mas aqui ele vai retomar. A gente está falando do quê? Da cobra. Esse que se refere à cobra. A cobra, que é um réptil, mata. Então, explicativo é isso. Sempre que for uma oração subordinada adjetiva, eu tenho um pronome relativo, uma palavrinha que vai retomar outra. E aí, nesse caso, a palavra retomada é cobra mesmo. Então, é adjetiva porque toda ela explica uma característica da cobra. A frase inteira é um adjetivo da cobra, réptil, né? Então, isso aqui funciona inteiro como um adjetivo. Toda essa oração funciona como um adjetivo. Agora, olha a restritiva, vamos ver a diferença. Ele viu a casa que eu comprei. Ele viu a casa que eu comprei. Um período, mas é composto porque tem dois verbos. Viu, comprei, dois verbos. Ele viu a casa, uma oração. Que eu comprei, outra oração, período composto. Esse que é pronome relativo. Que eu comprei, o que eu comprei? A casa. Esse que está se referindo à casa. O que eu comprei? A casa. Ele viu a casa. Ele viu qualquer casa? Ele viu todas as casas? Eu comprei todas as casas? Não, ele só viu a casa que eu comprei. Restritiva, restrição, da ideia de reduzir, de selecionar, de recortar. Não é tudo, é aquele ali. Então não é qualquer casa, é a casa que eu comprei. Certo? Então, explicativa se refere a tudo. A cobra, todas elas.
um réptil. Agora, a casa, não são todas elas que eu comprei. Né? Então, assim, ele só viu a que eu comprei. Ele está restringindo, ele não conheceu todas as casas, só a que eu comprei. Então, o sentido, a ideia que essa oração produz é essa. Ou de explicação ou de restrição. Todas elas vão ter o pronome relativo e vão ter os dois verbos. Então, tem que perceber isso. Agora, uma dica muito simples, né, é que a explicativa geralmente está aí com a vírgula. A vírgula está isolando a explicação. Então, é muito fácil de detectar. Tem vírgula, está entre vírgulas, praticamente é explicativa, né? Agora, a gente precisa pegar mesmo pelo sentido. Né? O sentido é o que importa. Está explicando de forma geral ou está restringindo, está falando sobre um grupo específico. Então, eu preciso perceber isso, na verdade. E aí não só para perceber isso, né, num concurso, num vestibular, mas também para produzir texto. Quando eu quero escrever um texto, eu faço uso disso quando, por exemplo, eu preciso fazer uma explicação. Eu estou fazendo a biografia de alguém famoso, né? Aí eu vou falar assim, Martin Luther King, vírgula, pastor da Igreja Batista nos Estados Unidos, vírgula, foi pacifista na luta pelos direitos dos negros. Quando eu coloco essa isolação entre vírgula, explicando, né, eu estou dando uma característica dele, que era pastor batista. Que era pastor batista vai virar uma oração subordinada adjetiva. Eu estou explicando quem é ele, qualificando ele, dando uma característica sobre o Martin Luther King no meu texto. Né? Agora, eu também posso dar a ideia de restringir. Eu posso falar assim, o pastor batista que lutou pelos direitos civis. Não foram todos. Foi ele, aquele que lutou pelos direitos civis. Então, eu estou reduzindo, eu estou falando de um pastor específico. Então, esse que lutou vai restringir o pastor e eu vou saber que eu estou falando do Martin Luther King. Então, a forma como eu uso a oração subordinada adjetiva me ajuda muito no texto a explicar coisas ou a especificar. Estou falando desse aqui, estou falando de geral, estou falando de esse um aqui. Certo? Então, eu quero que vocês pensem mais embaixo nesse sentido, né? Vamos além da explicação simples. Eu posso usar essa ferramenta para produzir um texto mais claro. Certo? Então ficamos aqui com oração subordinada adjetiva. Até a próxima.